Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à webconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2022 da ISA-CETEP. Estão participando da webconferência o Rui Chamas, diretor-presidente da ISA-CETEP, junto com Carisa Portela Cristal, CFO da ISA-CETEP, e demais diretores da companhia. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Destaco para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo, escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da ISA-CETEP, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercados e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISA-CETEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Após a apresentação que será conduzida pela companhia, teremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser enviadas por meio do ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, pedimos que se identifiquem ao enviar as perguntas, que serão lidas pelo operador em voz alta. Agora, gostaria de passar a palavra para o Rui Chamas, diretor-presidente da companhia, para iniciarmos a nossa apresentação. Senhor Rui, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos e todas e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2022 da ISA-CETEP. Meu nome é Rui Chamas, diretor-presidente da companhia. Estão comigo hoje os diretores executivos da companhia para apresentar os resultados publicados na data de ontem e trazer uma atualização sobre os principais assuntos da ISA-CETEP. Por favor, avancemos ao slide número 3. O terceiro trimestre da companhia foi um período de muitas conquistas e resultados que endossam nossa estratégia focada na geração de valor sustentável. No terceiro trimestre, energizamos mais 2 obras. No final de julho, energizamos a interligação elétrica Paraguaçu, um empreendimento que consistiu na implantação de uma linha de transmissão de 500 kV, com 338 km de extensão, conectando o sul do estado da Bahia e o norte do estado de Minas Gerais, no qual temos 50% de participação em sociedade com a empresa Taesa. Esse empreendimento conta com uma RAP total de 143 milhões de reais, e seu resultado é contabilizado na linha de equivalência patrimonial. No início de setembro, realizamos um outro projeto, a interligação elétrica Biguaçu, IE-Biguaçu. Um projeto icônico, inédito no país, por ser o único a contemplar linhas de transmissão com trecho aéreo, submarino e subterrâneo, garantindo a maior segurança e confiabilidade ao fornecimento de energia elétrica para a região metropolitana da ilha onde está Florianópolis. O projeto possui uma RAP de 50 milhões de reais, ele pertence 100% à ISA-CETEP e consiste na construção de 55 km de linha de transição e de uma nova subestação em Ratones, na ilha, além da ampliação da subestação de Biguaçu, que se encontra no continente. Também trago aqui os destaques dos nossos resultados econômicos e financeiros do trimestre, que serão explorados mais adiante pela nossa CFO, Carisa Cristal. Nosso EBITDA cresceu 31,5% em comparação com o terceiro trimestre de 21 e registrou 743,3 milhões de reais no período. No mesmo período, nosso lucro líquido mais que dobrou e atingiu 386 milhões de reais. Além disso, investimos 471 milhões no trimestre, sendo 213 milhões em reforços e melhorias, o dobro do montante que havia sido investido no terceiro trimestre de 21, o que nos traz boas expectativas de crescimento e rentabilidade futura.
Nossa gestão focada na geração de valor sustentável, bem como nossos resultados econômicos e financeiros, nos renderam 3 reconhecimentos. A companhia integrou mais uma vez o ranking Valor 1000 do Valor Econômico, que passou a incluir critérios ESG. E ocupamos, assim, o 2º lugar no ranking geral do setor de energia e a 1ª posição em evolução de receita líquida. Também ficamos entre as 150 empresas mais inovadoras do Brasil, segundo o prêmio Valor e Inovação 2022, realizado pela Strategy & Co. E pelo jornal Valor Econômico. Por mais um ano, integramos o ranking Melhores e Maiores da revista Exame. Para a elaboração do ranking, são avaliados os resultados contábeis, crescimento dentro do segmento nos últimos 5 anos, governança e também a responsabilidade socioambiental e seu histórico. Em outubro, também fomos reconhecidos nas frentes ambiental e de inovação. Somos top 10 na categoria Energia Elétrica e Renovável no ranking Top 100 Open Corps, promovido pela 100 Open Startups. Também estamos entre as empresas que mais praticam inovação aberta no Brasil pela 4ª vez consecutiva. Conquistamos pelo 3º ano consecutivo o selo ouro em nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa, o grau máximo do Programa Brasileiro GHG Protocol, desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Seguimos para o próximo slide, onde abordarei o tema de crescimento da companhia. Nesse slide, observamos no gráfico da esquerda a evolução dos nossos investimentos e podemos observar que seguimos aumentando o ritmo de investimentos que se traduzirão em captura de aumento de receita e margem para a companhia, conforme os projetos Greenfields foram sendo energizados. Só no 3º trimestre de 2022, o crescimento foi de 17,9%. Além desses investimentos Greenfield, que foram conquistados em leilões promovidos pela ANEEL, investimos cada vez mais na modernização, expansão e a capacidade dos nossos ativos com projetos de reforço e melhorias, que visam a garantia da segurança de serviço elétrico nos ativos sob nossa responsabilidade. Quando olhamos para o gráfico da direita, podemos ver um histórico um pouco mais longo desses investimentos em reforço e melhorias, que nos últimos 3 anos cresceram em média 66% ao ano. Nos primeiros 9 meses de 22, já investimos 538 milhões em reforço e melhorias, montante que é 46% maior que o investido em todo o ano de 2021. Vale lembrar que o contrato de concessão renovado traz a possibilidade e a oportunidade de manter e atualizar os ativos, que se dá por meio de investimentos chamados reforço e melhorias, que além de remunerados por RAP, permitem redução no custo operacional da companhia e melhoria da confiabilidade na nossa gestão. Passemos ao slide número 5, para uma atualização mais aprofundada dos nossos projetos Greenfield. Como vocês sabem, nos últimos 6 anos, arrematamos 14 lotes em leilões de transmissão. Desses lotes, já energizamos 9, sendo 4 deles, Aimorés, Três Lagoas, Paraguaçu e Biguaçu, nesse ano de 2022. Uma eficiência média de 26% no CAPEX e uma antecipação média de 7 meses no total do portfólio. Dos projetos ainda em construção, 2 estão em fase avançada, Itaúnas e Ivaí, esse último em parceria com Taesa. Adicionalmente, temos 2 projetos que foram arrematados no final de 2019, Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, Minuano, no Rio Grande do Sul, que entra em fase de investimento mais intensiva, resultando no aumento do investimento nesses projetos. Os projetos vencidos no leilão de junho tiveram seu contrato assinado agora em outubro e estão em fase de licenciamento. Passo agora a palavra para Carisa Portela Cristal, nossa CFO, que explicará em detalhes os resultados financeiros do 3º trimestre. Carisa, por favor. Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Começo minha apresentação no slide 6. A receita líquida da companhia cresceu 21,2% no 3º trimestre de 22, totalizando 919 milhões. Esse crescimento foi liderado por eventos operacionais, como a atualização positiva do IPCA sobre a RAP do ciclo 21-22, a entrada em operação de projetos de reforços e melhorias e projetos Greenfield, e maior valor de parcelas de ajuste. Adicionalmente, a partir de julho de 22, também tivemos a recomposição parcial da receita de RBSE após o reperfilamento do componente financeiro que ocorreu em 2021. Tema que comentamos desde o ano passado e impacta os ciclos tarifários de 21-22 e 22-23. A busca contínua por eficiência e gestão de gastos permitiu que o PMSO do 3º trimestre de 22 diminuísse 0,4%.
Este resultado é explicado pelo menor custo com pessoal em função da grande dedicação do quadro técnico a projetos e créditos extemporâneos de contribuições previdenciárias. Além disso, houve um descasamento temporal na assinatura do acordo coletivo de trabalho, que normalmente é assinado no terceiro trimestre, mas que especificamente no ano de 22 foi assinado em outubro e, portanto, deverá impactar o quarto trimestre de 22. Como resultado, o EBITDA da companhia cresceu 31,5% no terceiro trimestre de 22 e totalizou 743 milhões. A rentabilidade também cresceu e avançou 6,3 pontos percentuais para 80,9%. Ao analisar o gráfico do lucro líquido, no canto inferior da tela, vemos que, além do resultado operacional, o resultado financeiro também exerceu um impacto importante no lucro líquido da companhia, que, com o aumento da Selic e deflação do IPCA, gerou um impacto positivo no rendimento das aplicações financeiras e reduziu o impacto do custo do serviço da dívida, gerando um resultado financeiro positivo de 34,3 milhões. Comento ainda que o resultado da equivalência patrimonial, que contabiliza o resultado das nossas subsidiárias não consolidadas, cresceu 53 milhões no terceiro trimestre, principalmente pelas energizações de Aimorés e Paraguaçu, além dos ajustes do ciclo da RAP. Com isso, encerramos o terceiro trimestre com um lucro líquido de 387 milhões de reais. Por favor, podemos passar agora para o slide 7. Neste slide, trago uma foto do endividamento da companhia. Encerramos o terceiro trimestre com uma dívida bruta de 8 bilhões e dívida líquida de 7,3 bilhões. A companhia segue pautada na disciplina financeira, onde o investimento acumulado nos primeiros 9 meses do ano somam 1,4 bilhões e foi fundeado por geração própria de caixa e um leve incremento na dívida, ao torno de uns 250 milhões. O aumento da dívida que acabei de mencionar também considera o avanço dos indicadores macroeconômicos, IPCA e CDI, que são os principais indicadores das nossas dívidas, contribuindo para um incremento no saldo da dívida. Com isso, o índice de alavancagem da companhia, medido pela relação dívida líquida e EBITDA, foi de 3,11 vezes no fechamento do terceiro trimestre. Os resultados do terceiro trimestre de 22 reforçaram as boas expectativas que temos em relação à nossa geração de caixa operacional, que deve continuar evoluindo com as energizações tanto de projetos greenfield como de reforços e melhorias, e também com a reposição do recebimento do RBSE. A companhia segue avaliando constantemente a sua estrutura de capital e oportunidades de crescimento, com o objetivo de gerar maximização do valor ao acionista. Encerro aqui minha apresentação e devolvo a palavra ao Rui. Obrigado, Carisa. Antes de concluir nossa apresentação, gostaria de abordar e trazer uma atualização sobre nossa agenda ESG. Passemos ao slide 8, por favor. O projeto Jaguar Parede segue em andamento e as esculturas que foram patrocinadas pela EasyCTEP estão agora sendo leiloadas, de forma que 100% do valor arrecadado será destinado aos projetos de preservação da onça-pintada e de seu habitat em diversos países da América Latina. Também investimos cerca de 1,7 milhões de reais na aquisição de um equipamento itinerante que reciclará o óleo utilizado nos nossos transformadores, que é um item essencial para manter o equipamento refrigerado e isolando as partes elétricas, e na reciclagem permitirá, com esse equipamento, evitar o descarte de aproximadamente 600 mil litros de óleo por mês, uma redução importante no impacto ambiental da nossa operação. No âmbito social, seguimos evoluindo e incentivando diversas iniciativas de fomento à cultura. Dentre as iniciativas que temos apoiado e gostaria de destacar, são projetos itinerantes ou estacionários que buscam abordar pessoas de todas as faixas etárias e sociais da população. Também seguimos buscando aumentar a representatividade e diversidade do nosso quadro de colaboradores. Como consequência, passamos a integrar no terceiro trimestre o índice TEVA, Mulheres na Liderança, que consiste no primeiro índice do Brasil que seleciona as empresas com maior representatividade feminina em cargos de alta gestão. Podemos passar ao slide 9, onde continua apresentando o tema ESG. Ao analisar nossos principais indicadores, podemos ver que seguimos evoluindo na redução das perdas de SF6, um gás com propriedades isolantes importantes para a nossa operação, mas que também possui um alto potencial de aquecimento global. Somente no terceiro trimestre,
as perdas diminuíram 27,4%. Apesar do maior consumo de água observado no terceiro trimestre, o resultado acumulado do ano também apresenta uma redução de 4% quando comparado com 2021. Intensificamos o ritmo de treinamento sobre políticas e procedimentos anticorrupção. Em setembro de 2022, já atingimos praticamente a totalidade dos nossos colaboradores, com uma antecedência maior do que foi realizado em 2021, quando também treinamos praticamente toda a equipe. Seguimos com a maioria da diretoria executiva composta por mulheres e buscamos um maior equilíbrio no quadro total de colaboradores, que atualmente conta com uma participação de 15% de mulheres. Nesse trimestre, passamos a divulgar também novos indicadores trimestrais em nosso Earnings Release. Eles também seguem as diretrizes da ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e podem ser acessados pelo QR Code ao lado nesse slide. Passemos ao slide seguinte, por favor. Para concluir a apresentação, trago no slide 10 uma síntese de tudo que foi apresentado até aqui. Tendo como centro da nossa estratégia a criação de valor sustentável, tendo a ESG como algo central em nossa estratégia, a nossa companhia segue com alta rentabilidade, uma forte geração de caixa, usando seus recursos para crescimento, oportunidades de projeto em reforço de melhorias e, eventualmente, análise de oportunidades em M&A. Pagamento de dividendos, compartilhando o valor com os seus acionistas, tendo na base da sua operação uma busca permanente de eficiência operacional, a inovação como fator de diferenciação e uma gestão financeira extremamente disciplinada que se materializa no investment grade que a companhia tem na relação Fitch, onde seguimos classificados como AAA no Brasil. Feliz de estar hoje apresentando para vocês o resultado do terceiro trimestre. Agradeço o interesse de todos e passo agora de volta a palavra para a operadora para que possamos iniciar uma sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Agora, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que se identifiquem e façam todas as perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A no botão inferior de sua tela e enviar sua pergunta. A nossa primeira pergunta é do Fábio Guiobi, investidor, pessoa física. Bom dia a todos. Parabéns pelo sólido resultado do trimestre. Neste momento, a alavancagem está em 3,1x. Qual será a meta para o próximo trimestre para a alavancagem? E qual momento esta alavancagem será reduzida drasticamente? Essa é a pergunta do Fábio. Olá, Fábio, bom dia. Aqui é a Carisa Cristal. Falando um pouquinho da sua pergunta, né? A companhia hoje está realmente numa alavancagem de 3,1. Você percebe que essa alavancagem tem caído ao longo do tempo, mas a companhia não tem uma meta de alavancagem, né? O que nós temos hoje é olhar em que momento, como a companhia está, a saúde financeira da companhia. E a gente entende que por um momento de fortes investimentos, a gente está numa posição de alavancagem muito confortável e que a alavancagem da companhia ainda pode chegar, e a gente entende que seria saudável, até 4,5 dívida líquida EBITDA. Tá? Então, a gente não tem realmente uma meta de redução, ainda que, com o crescimento do EBITDA que a gente vem vendo, pode ter uma tendência de redução, dependendo um pouco do cenário macroeconômico. Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta, também do Fábio Guiobi, investidor. Ele pergunta como será a distribuição de proventos para o final de 2022 e para o ano de 2023. Oi, Fábio. Carisa de novo aqui falando. A gente tem previsão de anunciar, né, a distribuição de proventos até o encerramento do exercício de 22, e nós vamos manter a nossa prática de dividendos de pagar no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Obrigado pela resposta, Carisa. A nossa próxima pergunta
é do Assis Oliveira, investidor pessoa física, e a pergunta é a seguinte, são duas perguntas. A primeira, qual tem sido, então, a relação RAP, investimento da EasyCTEP, nos investimentos em reforços e melhorias? Tem ficado acima dos 17% de média da ANEEL? E a segunda pergunta, ainda predomina um amplo quadro de pessoas brancas entre os colaboradores da companhia, com alta concentração nos cargos de liderança, e com pouca modificação do ano passado para este. O que a companhia está fazendo ou pretende fazer para melhorar esta relação, sobretudo nos cargos de liderança? Bom dia, Cis. Aqui é a Silvia. Eu vou responder a primeira pergunta em relação a RAP CAPEX, né, dos nossos investimentos. Nosso portfólio de reforços e melhorias tem projetos de diversas características, realmente muito amplo. Então, a gente tem uma relação RAP CAPEX que varia bastante, né, entre 15% e 20% de RAP e CAPEX referente à ANEEL. Agora, quando a gente compara com projetos de leilão, aqueles lotes licitados, eles têm uma rentabilidade maior, né? Sendo que, como a gente vem dando de referência, esses lotes em leilão têm apresentado rentabilidades acionistas superiores a 2 dígitos, né? Quer dizer, em 2 dígitos de TIR acionista. Então, essas são as referências que a gente tem para os projetos do nosso portfólio. Eu aproveito e completo a segunda parte da pergunta. Eu fico muito feliz de ouvir uma pergunta num call de investidores sobre uma questão de diversidade na EasyCTEP. De fato, a gente vem fazendo um esforço importante de trazer para a companhia uma diversidade que seja um espelho da nossa sociedade. Hoje nós não estamos nesse quadro, nós temos 25% de colaboradores na EasyCTEP autodeclarados pretos e pardos, contra 48%, que é o número que eu tenho da população brasileira. Então, 25 contra 48, a gente não está espelhando exatamente o que a gente tem na sociedade, mas eu tenho uma boa notícia. Em 21, nós contratamos 148 pessoas, das quais 28% pretos e pardos. Em 22, esse número já evoluiu. Das 272 pessoas que nós contratamos, a gente está com um quadro com um crescimento que se dá pelos novos projetos e também pela transição geracional que nós temos, com um número importante de pessoas que se aposentam. Nós já contratamos 38% de pretos e pardos autodeclarados, então mostrando que a nossa ambição de ter uma equipe mais diversa está dando seus frutos, e aí as pessoas vão poder ter suas carreiras naturalmente se desenvolvendo na companhia de forma absolutamente diversa e inclusiva. Obrigado pela pergunta. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta é do Gustavo Roberto. A pergunta é a seguinte. Bom dia a todos. Parabéns pelo desempenho demonstrado pela empresa, bem como pela transparência propiciada pelo kit do investidor disponibilizado no site da companhia. Em relação aos reforços e melhorias, pergunto se, para as autorizações já existentes no montante de 5,5 bilhões, já está estabelecida a RAP correspondente. Obrigado pela atenção. Tenho a impressão que essa resposta foi respondida pela Silvia. Silvia, você podia voltar nesse tema? Sim, os nossos projetos de reforço e melhorias, eles têm diversas características, né? Então, a gente tem desde projetos de mais grande porte ou menores. Aquele de grande porte, eles têm uma receita já pré-definida pela ANEEL, quando ela faz a autorização desses projetos. Aqueles de menor porte têm a remuneração definida posteriormente.
Na média, a gente trabalha com uma relação RAP-CAPEX entre 15 e 20, isso utilizando a referência ANEEL. Tá? Como a gente tem um portfólio muito pulverizado, a gente acaba não acompanhando assim, individualmente, mas tendo essa visão de portfólio. Acho que vale a pena comentar, para posicionar a todos que participam do call, nós acompanhamos nossos projetos de leilão, e vocês conhecem os números, e eles têm, os projetos Greenfield, uma relação RAP-CAPEX conhecida ao final dos projetos, e uma rentabilidade que nós temos comunicado com uma tira acionista de 2 dígitos. Os projetos Reforço e Melhorias, que acompanhamos na companhia e que vem tendo um crescimento importante, como apresentamos no call, tem uma rentabilidade superior aos projetos de projetos Greenfield que são ganhos em leilão. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do André Sampaio, analista sell-side do Santander. A pergunta é: bom dia, vocês poderiam dar uma atualização sobre a retirada da subestação centro do contrato 059? Como a empresa pretende combater a decisão da ANEEL? Eu posso responder, André. Primeiro, ainda não tem uma definição do TCU de que essa subestação estará presente no leilão de dezembro. Ao mesmo tempo, acho que vale a pena comentar que a gente vem discutindo com a ANEEL e o TCU, levando todos os nossos argumentos de por que entendemos essa é uma obra extremamente complicada e que faria mais sentido ser realizada por alguém que já conhece a subestação centro. Caso venha uma decisão da ANEEL e do TCU, nós vamos estar acompanhando quais serão as condicionantes dessa obra, uma vez que seria uma redução, ainda que muito pequena, mas uma redução parcial do nosso contrato, que deveria estar acompanhada das compensações condizentes. Então, estamos acompanhando, estamos argumentando, estamos discutindo, não temos uma resposta ainda. Importante é que, caso tenha uma resposta de que a subestação vá para o leilão, e é uma obra muito complicada, o que é fundamental na preservação de valor para a companhia é que a indenização dessa redução pequena, mais uma redução potencial do contrato 059, se dê com a indenização adequada. Obrigado, Rui, pelas respostas. A nossa próxima pergunta é do Amádio Neto, investidor pessoa física, e a pergunta é a seguinte: existe algum risco futuro no setor energético para as empresas com a opção de energia solar por conta própria de empresas e residências, e para projeto Carbono Zero, a TRPL tem planos? E para projetos Carbono Zero, a TRPL tem planos? Obrigado pela pergunta. Não percebo nenhum risco na maior adoção de energia solar para o negócio de transmissão. Na verdade, o que a gente tem percebido, o crescimento da energia renovável não convencional, seja solar ou eólica, ele acaba fazendo com que seja mais importante, mais vital para o sistema, a interconexão, que garante que quando você tenha qualquer tipo de intermitência nessa geração, você tenha acesso à energia que esteja sendo gerada em outro lugar. Eu diria que o crescimento das energias renováveis e intermitentes, ela traz, de fato, uma oportunidade para a transmissão de energia. Não haverá transição energética sem uma transmissão extremamente robusta. E isso a gente percebe pela quantidade de leilões que estão sendo indicados para os próximos anos, que prevêem justamente a conexão das fontes de energia intermitente com os centros consumidores. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta vem do Ivan dos Santos Torres, investidor pessoa física, e a pergunta
é: com o crescimento da energia solar, no futuro próximo, pode prejudicar as receitas da empresa? A gente não percebe de forma alguma esse risco, Ivan. Nós temos uma regulação muito clara que define como que a infraestrutura de transmissão ela é remunerada. Entendemos que o nosso negócio independe do volume de energia que nós transmitimos ou do preço da energia que a gente transmite. É a característica do negócio de transmissão. Então, a gente não percebe esse risco. Obrigado pelas respostas. A nossa próxima pergunta, do Antônio Marcos Hermida, e a pergunta é: bom dia, considerando o cenário mais desafiador em transmissões, com uma concorrência mais agressiva, indago se há por parte da companhia estudos para diversificação, como em geração de energia ou outras áreas. Em caso negativo, como pretendem enfrentar essa questão de uma concorrência mais agressiva? Obrigada pela pergunta. Eu sou a Silvia, eu vou responder essa pergunta. Então, em relação a novos negócios, a gente acompanha a evolução do setor, entendemos que, apesar de ainda existir muito espaço para crescimento em transmissão, que, só pontuando, a gente tem um planejamento da expansão que prevê mais de 50 bilhões de investimentos só nos próximos 2 anos, então, é um montante considerável. A gente está atento também às mudanças no setor de energia que são decorrentes da própria transição energética. Como o Rui já mencionou, essa transição energética, o aumento das energias renováveis em locais longe do centro consumidor e a própria característica descentralizada que também vai mudando o perfil da nossa rede, traz outras oportunidades de crescimento. E não necessariamente geração, mas, por exemplo, quando a gente fala de novas tecnologias, a gente já tem um projeto de armazenamento que, muito embora esse primeiro que a gente está fazendo em registro tenha entrado no enquadramento regulatório como se fosse um reforço da transmissão, ele está sendo um grande aprendizado para a gente em termos de tecnologia, operação desse ativo, e a gente pretende expandir também para outros usos, e conforme a regulação evoluir também. Então, por exemplo, um grande candidato para a utilização de baterias é o próprio leilão de reserva de capacidade, onde a ANEEL já indicou que vai buscar uma maior neutralidade tecnológica, dado que no ano passado esse tipo de leilão foi restrito a térmicas, mas nós temos estudos que indicam que baterias, dependendo da necessidade do sistema, e aí quando essa necessidade é por algumas horas, até 4 horas, mais ou menos, baterias são uma opção bastante interessante. Então, a gente tem estudos nesse sentido, está se preparando para isso e acompanhando e contribuindo para a evolução da regulação nesse sentido. Em relação à concorrência, eu acho que a gente enfrentou, sim, um ambiente com bastante competição. Agora, a gente já começa também a ver uma mudança no cenário, que a gente já observou, inclusive, no leilão de junho, onde, embora a gente tenha chegado em deságios altos, né, relativamente, quando a gente compara aos leilões anteriores, você vê uma mudança no perfil dos concorrentes, onde estamos falando de concorrência entre empresas de grande porte, tradicionais do setor. Então, e, além disso, a gente tem uma mudança importante no cenário macroeconômico, com o aumento das taxas de juros. Então, esse cenário de concorrência também é algo que ele tende a mudar também ao longo dos próximos anos. Obrigado pela resposta.
A nossa próxima pergunta vem do Bruno Ferreira, investidor pessoa física. Bom dia, parabéns pelos resultados. Vocês poderiam fazer uma atualização sobre os projetos que envolvem o uso de baterias? Seria possível explicar em que medida esse é um caminho de geração de valor e em qual horizonte de tempo esse efeito benéfico será sentido? Obrigado, bom dia. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Como Silvia falou, a companhia neste momento está executando o maior projeto de baterias que vai se conectar à rede básica na subestação registro. A totalidade das baterias já estão na subestação, estão instaladas. Neste momento, estamos fazendo toda a parte de conectorização das baterias. Iniciamos já a parte dos testes e tudo está acontecendo conforme o planejamento do projeto. O projeto vai estar pronto para atender o próximo verão no litoral sul de São Paulo. E sobre a segunda parte da pergunta, Silvia já respondeu na parte. A empresa já está, já tomou a experiência deste novo projeto de baterias, sim? Tem sido um aprendizado muito, muito bom, sim, que nos deixa com uma capacidade muito boa para o futuro e, como Silvia falou, para o futuro, elo de reserva por capacidade, tá? Muito obrigado. Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta é do Bruno Ricardo, investidor pessoa física. O ano de 2023 será importante para a questão de leilões. Qual será a prioridade da ISA-CETEP? Arremate de novos lotes ou continuar com um forte investimento em reforços e melhorias? Acho que é importante, obrigado pela pergunta, Bruno. Bruno, acho, né? Isso. Acho que é importante primeiro entender qual que é a lógica dos investimentos e reforços e melhorias. A companhia tem uma quantidade de ativos nas suas mãos e a responsabilidade de mantê-los da melhor maneira possível. Como uma parte dos nossos ativos, em especial no estado de São Paulo, já estão em final de vida útil, nós temos que fazer a gestão desses ativos e fazer a atualização deles, e o que acaba se transformando em responsabilidade / oportunidade, que são os reforços e melhorias, que são feitos de acordo com uma matriz de criticidade, onde a troca dos equipamentos vai acontecendo conforme a real necessidade. Não é porque nós queremos fazer investimentos apenas, eles são necessários para garantir o bom serviço em toda a rede de mais de 20 mil quilômetros e 138 subestações que nós temos. Então, esse investimento, ele vem naturalmente planejado no tempo. Nós estamos imaginando fazer algo como R$1 bilhão em investimentos em reforços e melhorias nos próximos 5 anos, quando a gente analisa essa matriz de gestão de ativos, matriz de criticidade de gestão de ativos. E como nós comentamos antes, são investimentos que, dada a sua complexidade, dada a sua granularidade, eles acabam tendo um retorno até melhor do que projetos Greenfield, que tem uma outra característica. O projeto Greenfield ele tem a característica de alongar o prazo médio das concessões. É uma concessão que vem a ser ganha, por exemplo, em 23, ela vai ter sua RAP até 2053, alongando o prazo médio das nossas concessões. Então, tem uma noção de portfólio, além de permitir que nós coloquemos em prática sinergias operacionais interessantes que nós temos na nossa rede de operação. Então, são dois tipos de investimento que não competem de fato, cada um com a sua característica, tomando o foco da nossa equipe de modo independente. Nós temos times diferentes que fazem